Glória a Deus. Manhã de quinta-feira, mais um devocional aqui abençoado para a sua vida, para a minha vida. Hoje nós vamos falar desse tema, né? O amor que nos transforma. Nós estamos na série De Todo o Coração. A série dessa semana é essa, De Todo o Coração. E nós vamos falar hoje a respeito desse amor que nos transforma. Esse amor que chega sobre as nossas vidas e nos transforma por completo. Amém? Nós estamos falando essa semana a respeito desse livro aqui, ó, De Todo o Coração, do pastor Luciano Subirá. E o ponto que nós vamos pegar hoje é esse. O amor de Deus que nos transforma por completo. Cada um que está chegando aí, muito bom dia. Bom dia, Dona Edith. Bom dia, Lu, tá por aí, a Kelly. Glória a Deus pela vida de vocês, por estarmos aqui. O texto que eu quero ler com vocês está em 1 João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 7. Eu já estou com a minha colinha aqui, estou com o meu cafezinho. Vocês estão tomando um café aí também ou não? 1 João, capítulo de número 4, o verso de número 7. Bom dia, Paula. Deus abençoe vocês. Vocês que estão chegando aí, vamos compartilhando essa live com as outras pessoas. Clica aí nesse aviãozinho. Encaminha para no mínimo 5 pessoas. Vamos lá? Antes de nós lermos esse texto aí, vamos fazer isso? Clica aí nesse aviãozinho. Encaminha aí para no mínimo umas 5 pessoas. 1 João, capítulo de número 4, o verso de número 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver sido enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós lemos então do verso 7 até o verso 12. Paulo está falando aqui a respeito desse amor, de que quem conhece a Deus recebe esse amor, porque Deus, ele é amor. Deus não tem amor, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Deus é amoroso, Deus tem amor. Nós falamos que não, porque o Deus é o próprio amor. Então, quando nós recebemos Deus sobre as nossas vidas, o amor habita em nós. E esse amor é um amor que nos transforma. Se nós temos Deus na nossa vida, se você é uma pessoa que diz que tem Deus na sua vida, você precisa ter uma evidência de transformação através desse amor. Né? Nós vivemos num tempo, queridos, em que o caráter de muitas pessoas ele é relativizado devido a traumas que a pessoa viveu no passado. De alguma forma, do caráter dela, né? As pessoas falam que a personalidade dela é assim mesmo, que ela foi criada dessa forma, que a psicologia vai explicar, a ciência vai explicar porque ela tem aquele certo tipo de comportamento, aquele certo tipo de caráter. Muitas vezes esse caráter ele é relativizado devido às coisas do passado, aos traumas, mas nós precisamos compreender o quê? Que quando Jesus ele entra na nossa vida, quando ele começa a habitar em nós, a ciência não consegue explicar, a psicologia não consegue explicar, as coisas desse mundo não conseguem definir o que acontece na vida de alguém que verdadeiramente recebeu a Cristo, porque essa pessoa ela é completamente transformada. O que mais evidencia que realmente o Espírito de Deus, o próprio Deus habita em nós, é que nós temos o nosso caráter transformado. As pessoas veem, sabe, em nós uma transformação.
Nós somos transformados, as pessoas olham assim e falam, olha, você mudou, hein? Você está diferente. Se talvez você ainda não ouviu isso de alguém, essa palavra dessa manhã é para você. Porque a evidência de que Deus está em nós é que Ele nos transforma dia a dia. Não é uma lavagem cerebral, não é simplesmente algo que você se transforma em uma outra pessoa, não é algo que nós conseguimos explicar de uma forma natural. Mas, da mesma forma que você entende que um amor tão grande alcançou a sua vida, você começa a exalar esse amor para as outras pessoas. Você começa a, de alguma forma, transbordar algo que você recebeu da parte de Deus. Então, da mesma forma, quando nós compreendemos o quanto nós somos amados, o quanto nós somos perdoados, de tantas coisas que nós somos libertos, transformados, restaurados, de tantas coisas que foram para nós restituídas, conforme o tempo nós perdemos, quando nós compreendemos tudo isso, essa graça, essa superabundante graça sobre as nossas vidas, não tem como nós continuarmos sendo as mesmas pessoas uns com os outros. A nossa forma de falar, a nossa forma de tratar, a nossa forma de conviver, ela precisa ser transformada. Então, o que evidencia, né? A palavra vai dizer que as línguas passarão, os dons passarão, dom de cura, dom de profetizar, existem tantos dons, mas a palavra vai dizer que o maior de todos eles é o amor. É o amor. O maior de todos. Queridos, o que mais evidencia você ser cheio do Espírito Santo não é se você ora em línguas, não é se você é um pregador, se você conhece a palavra, se você, de alguma forma, fala da palavra de Deus para as outras pessoas, mas o que mais evidencia o Espírito de Deus na sua vida, que Deus realmente está em você, é a forma como você trata as outras pessoas. É o amor que você exala por onde você passa. Então nós vamos aqui, de alguma forma, cortar em partes esse texto que nós lemos, para que nós possamos compreender um pouquinho mais, né? A primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui, guarda isso no seu coração, é que o amor revela quem realmente conhece a Deus. Esse é o primeiro ponto, então. O amor revela quem realmente conhece a Deus. Não basta conhecer sobre Deus. Não basta, tem pessoas que conhecem a respeito de Deus. Se eu perguntar para você, né, tem pessoas que gostam de outras pessoas, seja ela uma celebridade, seja ela uma pessoa que está em evidência, e tem muitas pessoas que conhecem várias características daquela pessoa. Sabe o que ela gosta de comer, sabe a cor preferida, sabe os gostos daquela pessoa, mas não conhece aquela pessoa pessoalmente. Não tem intimidade com ela. Então você saber sobre alguém não significa que você realmente conhece aquela pessoa. Da mesma forma é com Deus. Se você conhece algo sobre Deus, se você tem um conhecimento sobre Deus, isso não significa que realmente você conhece a Deus. Porque o texto vai dizer que quem conhece a Deus, de fato, manifesta o amor. O amor verdadeiro, ele não tem que ser algo relativo. Eu não amo alguém por causa disso. Ah, eu amo o outro por causa disso. Eu amo porque o amor de Deus me alcançou. Quantos estão compreendendo isso? Nessa manhã o Senhor quer nos ensinar a exalar o caráter dele aonde nós passamos. Nessa manhã é isso que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Aprender a amar uns aos outros. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Essa é uma evidência dos últimos dias. Nós vemos cada vez mais as pessoas amando menos umas às outras. Nós vemos o fato, sabe, do noticiário. Essa semana teve essa notícia que está repercutindo de o marido ali que espancou a esposa dentro do elevador. Nós vemos situações como essa, onde nós vemos que o amor desse mundo está se esfriando. Mas só que nós não podemos olhar para tudo isso e somente aceitar. Ah, não, pastor, isso é coisa dos últimos tempos mesmo. A Bíblia diz que essas coisas aconteceriam. Queridos, a palavra vai dizer que o amor de muitos esfriaria, mas não seria o amor de todos. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos Deus sobre as nossas vidas, nós praticamos o amor. O Martin Luther King que vai dizer isso, que o que abala ele, o que espanta ele, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons.
Nós, como igreja do Senhor, como pessoas que conhecem a Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, nós precisamos manifestar o amor de Deus por onde nós passamos. Nós temos que simplesmente ver todas essas coisas que estão acontecendo, como essa notícia da moça que foi espancada no elevador. Nós temos que olhar para todas essas coisas e ver que o mal ele está manifestando as suas obras. Nós precisamos manifestar também. Nós precisamos, sabe, exalar o amor de Cristo por onde nós passamos. Bom dia, cada um está chegando. A Fran chegou aí, a Karina. Bom dia, Betinho. Bom dia, meu irmão. Paz do Senhor para sua vida. Então esse é o primeiro ponto. O amor revela quem realmente conhece a Deus. Tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas a sua demonstração de amor é a mínima. O segundo ponto é, o amor é definido pelo sacrifício e não pelos sentimentos. A maior parte das vezes que você for manifestar o amor de Deus vai ser em forma de sacrifício, não pelo seu sentimento. Eu não sinto que devo amar, eu não sinto que devo demonstrar, mas pelo sacrifício. É uma forma de sacrificar, né? Não é fácil, queridos. Não é fácil demonstrar amor por pessoas que muitas vezes nem querem receber esse amor. Não fazem a mínima, não estão nem aí por aquilo que nós fazemos para ela. E foi dessa forma também com Jesus naquela cruz, demonstrando o amor dele de uma forma sacrificial. O padrão de amor bíblico é a cruz, é o sacrifício. Jesus demonstrou o amor dele se entregando por cada um de nós, por um povo que estava ali falando que o sangue desse inocente recaia sobre a nossa geração. Eles não estavam nem aí pelo sacrifício que Jesus estava fazendo naquele momento. Hoje nós reconhecemos esse amor de sacrifício. E muitas vezes demonstrar amor é sinal de sacrifício. Nós temos que nos sacrificar para vivermos esse amor de uns para com os outros. Não amamos porque nós somos, né, pessoas boas. Você não é bom, queridos. Se existe algo bom em você, esse algo é Cristo. Não é algo, é alguém, né? É Cristo. Nós não somos bons por natureza. Por natureza, nós somos pecadores. A nossa essência é pecaminosa. Nós estamos vindo, né, do pecado adâmico, do homem que se rebela contra Deus, do homem que se vira contra Deus. Constantemente, queridos, nós temos que nos esforçar para sermos pessoas boas. Se nós formos pessoas tendenciosas a fazer aquilo que é correto, a fazer aquilo que é a vontade de Deus, nem da Bíblia nós precisaríamos. Nós não precisaríamos da Bíblia se o nosso coração já fosse voltado a fazer aquilo que é bom. Todas as vezes que nós formos fazer algo que é bom, será um sacrifício. Toda demonstração de amor para nós é um sacrifício por causa da nossa natureza má. O salmista vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós estamos vindo dessa geração pecaminosa. Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal, quando eu vejo, eu já fiz. Nós somos tendenciosos ao mal, a fazer aquilo que é ruim. Então nós não amamos porque nós somos pessoas amáveis. Nós não amamos porque simplesmente a nossa natureza é voltada a amar, a demonstrar amor. Mas se existe algo bom em nós, isso é o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. E aquele que conhece a Deus, e aquele que tem o Espírito Santo, ele não simplesmente fala que ama, mas ele demonstra amor. É para isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. A parar com o discurso bonito, a parar com o discurso que demonstra realmente um sentimento bom e começar a demonstrar o nosso amor para com as pessoas. O que você pode fazer hoje, nesse dia, para demonstrar o amor para alguém? O terceiro ponto é, o amor de Deus nos aperfeiçoa quando é compartilhado. Guarda isso. O amor não é completo quando o recebemos. Ele é aperfeiçoado quando praticamos. O amor não é completo quando você recebe de Deus, mas quando você pratica, quando você transborda esse amor. A palavra vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E quando nós compreendemos esse amor, eu que não merecia, eu que, de alguma forma,
sabe, não fiz nada para merecer essa graça. Por que chama graça? Porque é de graça, mas custou um alto preço naquela cruz. O amor sacrificial de Deus, ele demonstrou fazendo um sacrifício por cada um de nós. Quando eu compreendo que esse amor chegou sobre a minha vida, eu também transmito esse amor na vida das outras pessoas. É que muitas vezes, sabe o que acontece? Para nós queremos misericórdia, para os outros nós queremos justiça. Todas as vezes, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que nós somos falhos, mas quando é algo em nós, nós pedimos misericórdia do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me perdoa, Senhor. Mas quando é alguém que falhou com você, quando é alguém que de alguma forma fez algo que te prejudicou, nós queremos o quê? Justiça. Senhor, faça a sua justiça. Senhor é justo. O Senhor vai pesar a mão, né? Cadê os crentes macumbeiros? O Senhor vai pesar a mão. O Senhor vai pesar a mão. Não, queridos, nós precisamos, como filhos de Deus, demonstrar esse amor. A igreja primitiva, ela tinha simpatia de todo o povo. O povo queria bem aqueles cristãos. O povo enxergava com bons olhos a vida daquelas pessoas que agora estão seguindo a Cristo. E nós, muitas vezes, queridos, nós não temos demonstrado isso. As pessoas têm encontrado um falso amor em tantos outros lugares e não têm encontrado o verdadeiro amor naquele que tem, aquele que é o próprio amor, que é Deus. As pessoas têm encontrado o amor naquelas canções, né? Ah, aquelas canções, ela me traiu, ela me deixou. Ah, música de corno, né, queridos? Aquelas músicas que o cara fala assim, eu vou pro bar, vou beber, escuta aquelas músicas românticas. As pessoas estão encontrando amor nessas coisas. O amor nesse mundo está sendo relativizado. É um amor relativizado. Se eu recebo amor, eu correspondo com amor. Se aquela pessoa faz o bem para mim, eu correspondo com o bem. É a lei da reciprocidade. Né? Aquilo que fizerem para mim, eu vou responder da mesma forma. Eu vou pagar com a mesma moeda. Não foi isso que Cristo nos ensinou. O amor bíblico é um amor sacrificial. Todas as vezes que você olhar para alguém que está te fazendo mal, está falando mal de você, a nossa resposta tem que ser a forma como Cristo corresponderia, que é amando. Cristo, além de nos amar, ele se entregou por cada um de nós. Então guarda isso, o amor não é completo quando a gente recebe, mas ele só se torna completo porque além de receber, nós também entregamos às outras pessoas. Então guarda isso, o que o pastor Martin Luther King diz, o que me espanta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. A igreja precisa manifestar o amor de Deus, a misericórdia de Deus por onde passar. Cristão, você precisa, guarda isso, aonde você está, você precisa ser reconhecido como cristão, não porque você usa uma roupa diferente, não porque você fala de um jeito diferente, mas porque você se comporta e demonstra o amor de Cristo para as outras pessoas aonde você está. Chega de discurso bonito, chega de aparência bonita. Nós precisamos evidenciar através de atitudes o amor de Deus por onde nós passamos. A palavra vai dizer, né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas não seria o amor de todos. Nós precisamos, né, ser os remanescentes que carrega esse amor por onde nós passamos. Então, nesse livro que nós estamos abordando de todo o coração, do pastor Subirá, ele ensina que não há crescimento espiritual verdadeiro sem a transformação do nosso caráter, da nossa forma de ser, da nossa forma de se comportar. E caráter não é aquilo que eu digo a respeito de mim, mas sim aquilo que as pessoas percebem em mim. É tão fácil, né? No primeiro dia de aula era assim, né? Você lembra quando nós chegamos no primeiro dia de aula, professora nova, e a gente tinha que se apresentar, a gente tinha que falar quem nós somos. Numa entrevista de emprego, as pessoas, né, a pessoa que está te entrevistando ali, ela pergunta quem é você, quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades. Você se autodescreve, mas o que realmente vai mostrar quem você é o tempo, conforme o tempo for passando. Quantas vezes você já conheceu alguém, a pessoa dizia ser algo, mas conforme o tempo foi passando, você percebeu que aquela pessoa não era nada daquilo que ela dizia ser. Então o pastor ele traz nesse livro, né, esse ensinamento, que o verdadeiro crescimento, amadurecimento espiritual não existe se não tiver uma transformação de caráter. Né? O amor de Deus, ele não nos acomoda. Não nos acomoda nas coisas ruins desse mundo.
ele nos confronta com graça e nos conduz ao arrependimento. Através do livro, então, guarde esses 3 passos aqui, esses 3 pontos, para que você possa, de alguma forma, aprender a como transmitir, a como vivenciar, a como demonstrar, realmente colocando na prática aquilo que nós aprendemos do Senhor. Quando nós recebemos o próprio amor sobre as nossas vidas, aprenda agora como exalar esse amor sobre as outras pessoas. A luta dizendo aí, não há crescimento espiritual sem transformação de caráter. Primeira coisa, algo que evidencia que você ama, que você transborda o amor de Deus para as outras pessoas, é a capacidade de perdoar quem te feriu. Guarda isso. Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então essa é a primeira evidência de que você é uma pessoa que manifesta amor de Cristo. Você é capacitado a perdoar a quem te feriu. O segundo é postura de servir mesmo sem reconhecimento. De servir as outras pessoas. De se entregar pelas outras pessoas. E quando eu falo de servir, não é simplesmente um ministério na igreja, não. Mas é fazer o bem para as outras pessoas sem tirar selfie para postar na sua rede social, sem gravar ali algo que você está fazendo de bom, porque hoje o mundo é assim, né? É bom para um lado, mas ruim para o outro. Tem pessoas que querem se autopromover através da caridade. Mas tem outras pessoas que também estão mostrando aquilo para, de alguma forma, te incentivar também a praticar a caridade. Mas o que o Senhor, ele conhece o nosso coração. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor conhece o seu coração. Se você está fazendo algo para ser visto, ou algo simplesmente para fazer o amor às outras pessoas sem esperar nada em troca. Tem pessoas que sempre estão dando com a mão, mas requerendo outra com a outra mão. Dá com a mão e já pede com a outra. Tem pessoas que fazem sempre esperando algo em troca. Talvez é um reconhecimento, talvez para bajular alguém, porque lá na frente vai precisar de um favor dela. O Senhor conhece o seu coração. É a postura de servir, de se entregar, sabe, sem querer reconhecimento. Colossenses capítulo 3, verso 23 diz isso. Tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Quem é transformado pelo amor, ele não serve para receber aplauso. João Batista diz isso. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Terceiro é reações cheias de mansidão ao invés de impulsividade. Tem tantas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas são pessoas impulsivas. Age pelo calor do momento, temperamento aflorado. Sabe, Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem pessoas que, ao invés de apaziguar alguma situação, ele vem e põe lenha na fogueira e diz que é cristão uma bênção dessa. Deus está te vendo, queridos. Deus está te vendo. Deus conhece o seu coração. Tem pessoas que são impulsivas. E sabe, nos últimos dias está na moda dizer, eu sou igual a Pedro. Não, queridos, não. Nós devemos ver que Pedro foi transformado. O mesmo Pedro que negou, foi o Pedro que, cheio do Espírito Santo, pregou e mais de 3.000 almas se renderam. Foi o Pedro que não se sentiu digno de ser crucificado igual ao seu Senhor, mas pediu para inverter a cruz, foi crucificado de cabeça para baixo. Quer ser igual Pedro? Seja Pedro quando recebeu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, Pedro não foi mais aquele mesmo pescador. Então nós precisamos guardar isso. Quebra as pernas. Tá uma moda hoje de crente ser mal educado, ser impulsivo e colocar a culpa em Pedro. Falar, não, eu sou Pedro. Não. Se for para ser Pedro, que seja Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro foi mudado. A psicologia não consegue saber explicar o que aconteceu no caráter de Pedro depois que ele recebeu o Espírito Santo em Atos 2. Ele foi realmente transformado. O amor renova a maneira como lidamos com os conflitos, trazendo domínio próprio, sabedoria, mansidão, longanimidade, benignidade. Queridos, nós precisamos aprender isso.
Se de fato você recebeu Jesus sobre a sua vida, você precisa demonstrar através dos seus frutos. Os frutos denunciam se a árvore é boa ou não. Quais têm sido os frutos que nós temos, sabe, dado nessa terra? Eu quero declarar no nome de Jesus que nós voltaremos a ser a igreja que é bem vista aos olhos de todos. Que nós iremos exalar o amor de Cristo, não através de palavras, mensagens, textos bonitos, mas através de atitudes no meio da sociedade. Declaro no nome de Jesus que você será a diferença onde você estiver. As pessoas reconhecerão você como cristão, não através do seu cortezinho de cabelo, não através da roupinha que você usa, não através da Bíblia que você carrega debaixo do braço, mas as pessoas vão reconhecer Cristo na sua vida através do seu caráter. No nome de Jesus. Como é que é? Só cheira por... Ô, Jesus. Não entendi, não. Queima por dentro, amém. Ô, glória. Jesus está aí, queridos. Jesus é mesmo demais. Nós precisamos entender isso, queridos. Trazer isso para as nossas vidas nessa manhã. O Senhor nos chama a exalar essa sociedade, o amor de Cristo. O amor de Cristo sobre todas as outras pessoas. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa liberar perdão? A quem você precisa fazer o bem hoje? Sabe, sem querer nada em troca. A quem você precisa, de alguma forma, sabe, evidenciar o amor de Cristo por onde você passar. Nós precisamos hoje rever as nossas atitudes, rever os nossos comportamentos. Os textos aqui, como o celular está de lado, eu tenho que virar a cabeça assim para entender. Só cheira por fora o que está queimando por dentro. Amém. Aí, é isso. Nós vamos exalar esse perfume. Se ele estiver aqui, ó, se Cristo estiver queimando dentro de cada um de nós. Nós precisamos rever, queridos, as evidências que nós estamos demonstrando se realmente nós recebemos o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Então, a tarefa de hoje é, olha só, guarda isso. Ore por no mínimo 3 pessoas que você tem dificuldade de amar. Pastor, não faz isso não. Quanto mais nós oramos por ela, o Senhor vai dizer que antes as pessoas diziam, né? Ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Mas o Senhor está dizendo, olha, se nós amamos somente quem nos ama, que diferença nós temos das outras pessoas? São isso que eles fazem. Mas o Senhor está dizendo, olha, ame os seus amigos e orem por aqueles que te perseguem. Tem uma dificuldade muito grande, né, queridos? De demonstrar amor, de amar pessoas que nós temos dificuldade de ter essas pessoas por perto. Tem pessoas que é difícil. Tem pessoas que não merecem o seu amor, mas elas necessitam disso. Tem pessoas que não merecem o seu amor, pelas coisas que elas fizeram, né? Não mereciam ser correspondido com amor. Mas nós aprendemos que o amor não é somente um merecimento, mas é também um sacrifício. Então ore hoje por 3 pessoas que você tem dificuldade. Ora por elas. Querido. Quanto mais você ora, você começa a ter mais compaixão por essas pessoas. E a nossa oração hoje deve ser, Senhor, transforma o meu caráter através do teu amor. Que eu ame as pessoas da mesma forma que eu fui amado pelo Senhor. E que a tua graça me renove de dentro para fora. De dentro para fora. Amém? Nós precisamos examinar a nossa vida hoje. Essa é a tarefa para nós. Examinar a nós. Aonde meu caráter ainda precisa ser alinhado com Cristo. Aonde o amor ainda não venceu o seu ego. E nós devemos orar por aqueles que nós temos dificuldades de amar. É isso que nós vamos demonstrar, que o amor de Cristo está em nós. É isso que as pessoas vão reconhecer, que Cristo verdadeiramente habita em nós. Amém? Vamos orar? Antes de nós orarmos, tira um print aí da tela para você compartilhar aí na sua rede social. Vou repostar lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus. Posta lá, me marca, eu vou repostar também. Logo após também essa live vai estar gravada. Né? Eu mando o link lá no canal de devocional que eu tenho aqui no Instagram. Então, se essa mensagem você acredita que precisa outra pessoa ouvir ela também, sabe, fulano precisava ouvir essa mensagem aqui. Encaminha para ela, eu vou mandar o link lá nesse grupo, você pode encaminhar e ela vai estar gravada também. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã,
Te exaltamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que a partir de hoje o Senhor possa nos ensinar a cada dia mais a como demonstrar o seu amor para as outras pessoas. Longe de discursos bonitos, mas que nós possamos demonstrar esse amor através das nossas atitudes. Senhor Jesus, nós te pedimos, trabalhe no nosso caráter, trabalhe no nosso ego, Senhor, para que nós possamos cada dia mais sermos mais semelhantes contigo, mais semelhantes a ti. Senhor, no nome de Jesus, nos ensina a amar aquele que nos persegue, nos ensina a amar pessoas que nos feriram, que fizeram mal contra nós, que falaram contra nós. Pai, nos ensina a olhar as outras pessoas da forma como o Senhor enxerga essas pessoas, não da forma que nós enxergamos através, Senhor, das más experiências que nós tivemos com ela. Pai, nos ensina a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Que nós possamos ser a igreja que reflete a tua glória por onde nós passamos. Nesse dia, Pai, nos ensina a não agir por impulso, a não agir, Senhor, conforme a nossa natureza pecaminosa, mas agirmos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que o Senhor possa cada dia mais estar nos moldando, nos lapidando, trabalhando no nosso caráter. Nós sabemos que não somos pessoas perfeitas, estamos longe disso, mas a cada dia mais nós estamos abertos para que o Senhor esteja nos moldando, nos reconstruindo, que nós possamos cada dia mais nos tornar a imagem e semelhança do Senhor. Pai, que no nome de Jesus as pessoas possam ter um encontro verdadeiro contigo através das nossas atitudes, através da nossa forma de ser, da nossa forma de falar, de se comportar e de agir e de reagir. Nos ensina cada dia mais, Senhor, a não ser pedra de tropeço para as outras pessoas, mas ser um canal de bênçãos para cada uma delas. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso dia, os nossos planos, essa quinta-feira. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos acompanhe por onde nós formos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje, quinta-feira, é dia de GC. Faça parte de um pequeno grupo, faça parte de uma célula, procure a mais próxima da sua casa, que hoje nós temos a nossa reunião de GC. Amanhã nós estamos aqui, sexta-feira, encerrando essa série de todo o coração, que certamente é algo que está marcando as nossas vidas. Então amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui novamente. Eu espero você, né, com um cafezinho aí do lado, para nós falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Então que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.